Tem momentos na nossa vida em que a tristeza toma conta do nosso coração, a amargura domina o nosso ser, a angústia invade a nossa alma. Porque muitas vezes precisamos e necessitamos de alguma coisa que só Deus pode fazer na nossa vida. E a palavra fala em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas e um tempo destinado e reservado para todo o propósito diante de Deus. E o difícil para nós como ser humano, como cristão mesmo, é esperar, porque nós, por natureza terrena, somos totalmente imediatistas e queremos que Deus resolva os nossos problemas num estalar de dedos. Mas falta muitas vezes em nós fé e esperança para crer que Ele vai fazer e paciência para esperar que o tempo dele chegará na nossa vida e Ele colocará um cântico de alegria na nossa boca. Por quê? Se caminhamos com Cristo e andamos conforme a sua lei, procurando cumprir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, entregando a nossa vida para Jesus Cristo e o senhorio dela para Jesus, para que o Espírito Santo nos conduza, então tudo isso que nós precisamos de paciência, de fé, de esperança, de crença, perseverança, tudo isso Ele vai nos proporcionar para que nós possamos estar sempre dentro do propósito de Deus e ainda que amargurado, angustiado, mas esperando e confiando em Deus. E hoje eu venho aqui falar sobre a vida de uma mulher que é um exemplo muito grande de tudo isso para nós. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, fala sobre Eucana e suas mulheres, Ana e Penina. E nós sabemos a história, que Penina, ela gerava filhos para Eucana, ela gerava descendência para Eucana. Mas Ana era estéril, não tinha fertilidade. E por mais que Eucana a amava, pois a palavra deixa claro no texto, se a gente for ler, que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, isso não era suficiente, porque o amor que Eucana sentia por ela não completava o vazio que estava dentro dela pela necessidade que ela tinha de gerar um filho para Eucana, para ela poder se sentir completa. Por quê? Porque em cima do processo e da dificuldade, da prova que ela tinha, em cima da esterilidade que ela tinha, ela sofria constantemente humilhações por parte de Penina, que muitas vezes dizia: você tem o amor de Eucana, mas quem gera descendência para ele sou eu, quem está gerando filhos para ele sou eu. E muitas vezes a humilhava, e essa mulher chorava e se angustiava na presença de Deus. Por quê? Ninguém podia ajudar ela nessa situação, ninguém podia resolver o problema dela, era somente entre ela e Deus. E a palavra nos relata, esse texto nos relata, que Ana chegou no templo de adorar o Senhor, ela foi até o templo, e numa oportunidade que ela teve, ela foi ao templo, e o texto diz assim: ela se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não teria como Deus não ouvir uma oração dessa. Ana se derramou na presença de Deus. Glória a Deus. Ana se derramou, entregou o seu ser para Deus. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí ela votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ao mesmo tempo que ela estava humilhada, aflita e angustiada, ela também soube como pedir para o Senhor. Primeiro, ela chegou diante de Deus com o coração quebrantado, com a alma amargurada. E Deus, quando vê os seus filhos com a alma amargurada e com o coração entristecido, Deus ouve a oração. E ela também, na sua petição, ela não citou o nome de Penina. Ela não falou assim: Senhor, coloca a tua mão em Penina, cobra dela,
faz ela se tornar estéril, olha o que ela está fazendo comigo, uma oração pedindo vingança. Não, ela não estava ali querendo ser melhor do que Penina, ela não chegou diante de Deus dizendo que Deus era injusto porque Penina tinha filhos e ela não foi lá apontar o erro, ela nem reclamou, diz aqui, para Deus das humilhações que ela passava, ela nem citou o nome de Penina para Deus, ela queria resolver o problema dela, a aflição dela e a angústia dela. Então ela soube pedir. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote Eli estava ali no templo, sentado numa cadeira ao lado da pilastra, viu Ana orar e viu ela mexer os seus lábios, mas no primeiro momento ele não teve inspiração divina para entender o que estava acontecendo. E muitas vezes a gente está envolvido em tanta luta, tanta guerra, tanta amargura, tanta angústia, e as pessoas que estão à nossa volta não são capazes de sentir, não têm sensibilidade para entender o processo que passamos. Então ele disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas essa ainda que ela teve que ouvir, e foi no auge, no pico da sua amargura, ela ainda foi tida por embriagada, por uma mulher que não tinha sanidade, não estava naquele momento de sanidade. Porém, ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela explicou para Eli, como que dizendo: você não sabe a aflição que eu estou para dizer que eu estou embriagada. Até agora eu estou me derramando aos pés de Deus, estou falando da minha aflição, estou falando do meu problema, estou falando da minha angústia, da minha preocupação, porque é dele que eu espero socorro. E ele não perguntou para ela o que ela pediu para Deus. Aí então ele, agora fazendo a função de sacerdote, inspirado ali pelo Espírito Santo, ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu de Deus, através da boca do sacerdote Eli, ela recebeu a palavra de Deus, que iria receber dele aquilo que ela estava buscando, que Deus ia conceder o desejo do seu coração. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O pedido dela foi atendido e foi aceito. Então, conosco, na nossa vida, não é diferente. Muitas vezes estamos em situações que só Deus para nos ajudar. Passamos por humilhações, passamos por vergonha, choramos internamente, nosso espírito se atribula, nossa alma se angustia, nosso coração fica sem paz, mas em Deus está a solução do nosso problema. E Ana conseguiu tocar em Deus, e a oração daquela mulher comoveu o coração de Deus lá no céu, e de pronto, através de Eli, veio a resposta para ela. E a aflição dela era tanta que ela disse: eu me derramo na presença de Deus, eu estou falando das minhas amarguras, eu estou preocupado com a minha angústia, com a minha tristeza, porque eu preciso de alguma coisa que só Deus pode fazer na minha vida. E naquele exato momento ela não saiu dali sem resposta. Ela dobrou o joelho, ela orou a Deus, ela buscou a Deus, ela se derramou na presença de Deus, e ela não saiu dali sem a resposta. Então, quando veio a resposta, ela saiu dali alegre, confiante. Não tinha mudado nada na vida dela até então, mas ela tinha uma resposta de Deus de que aquilo que ela queria e buscava ia acontecer. E hoje, para mim e para você que me ouve aqui, a situação está difícil, a angústia está muito grande, você tem sido humilhado,
você tem passado momentos difíceis, eu e você estamos atravessando dias difíceis, dias de humilhação, dias em que a nossa alma está aflita e angustiada, mas vamos fazer como Ana, vamos nos derramar aos pés de Deus, derramar a angústia da nossa alma, conversar com Ele e entregar na mão dele toda a nossa aflição, porque a resposta vem de Deus, e aquilo que eu e você precisa que Deus faça na nossa vida e que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. No capítulo seguinte, capítulo 2 do livro de 1 Samuel, já inicia com o cântico de Ana. Uma mulher que um dia entrou no templo triste, chorando, angustiada, abatida e amargurada, não demorou muito tempo, ela estava cantando de alegria, porque Deus se lembrou dela. E hoje a mensagem para mim e para você é essa: Deus se lembrou de mim e se lembrou de você. Nós não estamos esquecidos. Nós vamos vencer esse tempo de aflição, esse tempo de humilhação, esse tempo de angústia. E já tem um cântico preparado por Deus para ser colocado na minha e na tua boca, um cântico de alegria, de felicidade e de exaltação. Nós vamos louvar a Deus, porque coisas grandes e impossíveis aos olhos dos homens, Deus fará por nós. Tá bom, gente? Deus abençoe por você ter ouvido essa mensagem. Peço a você que, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Me ajuda dando o seu like, porque através do like o YouTube entende a relevância do vídeo e distribui para mais pessoas, e o meu objetivo é que essa mensagem seja distribuída e compartilhada com muitas pessoas, para que possa impactar o coração de muita gente. Não estou aqui para me tornar conhecido, que Jesus cresça e que eu diminua, mas que a mensagem possa impactar corações e vidas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.